Ser adulto implica fazer as pazes com tomar decisões difíceis e com o tempo que vais levar a alcançar aquilo que são os teus objetivos e metas. Vamos à astrologia de 5 a 11 de janeiro. Começamos no dia 6 e com um dia bastante animado. Mercúrio em Sagitário em quadratura a Neptuno em Peixes, que nos faz perceber que Mercúrio em Sagitário só é que tem razão, verborreia, falta de filtro. Quadratura a um Neptuno em Peixes, que é a máquina de fumos, sonhos. Sempre temos uma quadratura a Neptuno, sabemos que temos a tendência para nos alienarmos da realidade. Quando metemos a Sagitário no meio, ainda mais isso, porque Sagitário não quer que a vida seja muito pesada, tem humor negro, ri-se de todas as situações, face ao perigo. Então esta quadratura leva-nos a... Temos dificuldades de discernir aquilo que é real, temos dificuldades em discernir aquilo que é... necessita que nós sejamos adultos. Assentar os pés no chão também não vai ser fácil neste dia. Achamos que temos razão, temos tendência a criticar os outros de forma absolutamente impensada, não é? Infundada, e ao mesmo tempo queremos andar no nosso mundo dos sonhos. Mas, a acrescentar a este facto, temos um Marte retrógrado que entra em Caranguejo Câncer. Sabemos que ele tem estado retrógrado em Leão e agora ingressa a Caranguejo Câncer, que nos leva a perceber que, bem, calhar devíamos começar a focar-nos mais naquilo que são as nossas situações de casa, as nossas situações de como é que queremos construir, como é que queremos fazer família, queremos ter mais filhos, os nossos precisam da nossa ajuda e do nosso cuidado, é preciso alguma situação em que nos temos que retirar mais para a nossa casa, é preciso alguma ajuda, é preciso ficar mais escondidos, mais introvertidos, mais dentro da nossa casa, temos menos mobilidade. Por algum motivo, esta noção de casa-família está mais intensa nesta fase, mas não é aquela coisa do levantar pó e fazer mudanças, não, é um cuidado, é um acarinhar, é um chegar, sentar e cuidar e fazer uma sopa e ir para debaixo da manta. Ainda neste dia temos Plutão em Aquário em sextil ao norte em Carneiro Áries e em Trígono ao norte-sul em Libra Balança. Trazendo-nos aqui boas oportunidades se queremos de alguma forma trabalhar em grupo, trabalhar em equipa, projetos que sejam coletivos, que impactem mais do que uma pessoa e como é que devem ser mediados, portanto facilidade em reunir, em negociar. Mas se antes tu tiveste alguma tendência para subjugar ou dizer que sim, ou os outros ficaram favorecidos em relação a ti, desta vez a tendência é ser mais realista e puxar mais a brasa à tua sardinha, tentando que todos fiquem a ganhar e não só uns saiam beneficiados. Ao mesmo tempo podem surgir oportunidades que te darão um cargo de líder ou maior visibilidade. No dia 9 é Mercúrio que entra em Capricórnio e aqui a nossa cabeça vira-se para o longo prazo, metas, sim, o Mercúrio que é a forma como nós pensamos, falamos, negociamos. Em Capricórnio quer um passo a passo, quer um objetivo, precisa de perceber para o que é que está a trabalhar, qual é o plano, qual é a meta a ser atingida, não é só no plano da La La Land, não é? E ao mesmo tempo este Mercúrio traz-nos a capacidade de fazer as pazes mentalmente com o tempo que irá demorar a atingir um sítio, um objetivo. A nossa comunicação também se torna mais seca e objetiva, sem grande espaço, tempo ou paciência para mimimis. No dia a seguir já faz uma quadratura ao nó norte em Carneiro Áries e ao norte sul em Libra Balança, que nós sabemos estão a dizer adeus a estes dois signos e que andam ao contrário, portanto, estão nos primeiros graus desses signos. Existe uma quadratura entre signos cardinais, o que nos diz que há uma tendência para ruptura e começar tudo de novo. A quadratura ao nó norte em Carneiro Áries pode nos levar a perceber se eu quero longo prazo, este não é o sítio, vou romper aqui para começar de novo, não é? Carneiro Áries, o início, o empreendedorismo, a liderança. Enquanto que a quadratura ao norte sul em Libra Balança leva-nos a não ter a tendência para agradar outras pessoas quando no passado o fizemos. Então existe aqui uma ponta solta destes signos cardinais que é Caranguejo Câncer, que é onde está Marte retrógrado, e é para onde nós vamos fugir quando o dia nos começar a pesar e os outros nos começarem a contrariar. Para casa, para debaixo das saias da mãe, para o braço do marido, para o conforto do lar. Ainda, Sol em Capricórnio fazer uma quadratura a Quirón em Carneiro Áries. E este Sol em Capricórnio é a nossa energia vital para fazer acontecer esses ditos planos, metas, prazos. Quando faz uma quadratura a Quirón, que é a nossa ferida emocional aberta em Carneiro Áries, empreendedorismo, liderança, faz-nos perceber que de alguma forma podemos estar a usar a nossa energia para sítios... Como é que eu explico isto?
Capricórnio é a energia do dever ser e daquilo que já foi estudado. Não vale a pena voltar a inventar a roda se ela já foi inventada. Quando esta energia se chateia, digamos assim, faz uma quadratura a Quirón em Carneiro Áries, que é a liderança, o empreendedorismo, em consequência também, o que acontece é que nós podemos perceber que não vale a pena continuar a insistir no mesmo caminho, que supostamente já alguém provou que dava certo. Porquê? Porque nos apetece fazer completamente diferente e sermos líderes e reis e senhores da nossa história, da nossa narrativa. E então, existe aqui um momento. No dia 11, este Sol em Capricórnio faz uma quadratura à Lilith em Libra Balança, que é quem seríamos nós se não nos importássemos com o que a sociedade nos impõe, com o que a sociedade diz que é o politicamente correto. Então esta quadratura reforça essa questão de fazer à minha maneira, sem ter pena de que alguém vai ficar ofendido ou sem ter medo que alguém não concorde com aquilo que eu estou a fazer. Há uma noção muito grande de adultez, rebeldia e lidar com as consequências das nossas escolhas durante esta semana. Vamos signo a signo. Carneiro Áries, finalmente vir a público admitir algo que aconteceu na tua vida, que eventualmente tem estado escondido até agora, ou que tu querias perceber a verdadeira dimensão. Será que é assim tão importante para a tua vida que vale a pena admitir? Será que correu mal e agora vens ter que dizer que afinal já não estão juntos, ou que o trabalho acabou? Há uma noção aqui de publicamente ser adulto e posicionar-se a longo prazo. Sim, este é o trabalho que eu quero para o futuro. Sim, quero estar só durante os próximos anos. Sim, esta pessoa é quem eu quero admitir na minha vida para o futuro. É necessário tomar as decisões difíceis que até agora tens estado a evitar e ao mesmo tempo publicamente tornar isso visível. As pessoas têm que o saber. Há uma noção de agora vou-me colocar em primeiro lugar e deixar um bocadinho para trás algum tipo de medo que tinhas de magoar outra pessoa, seja ela amorosa, sócio, outra pessoa que existisse na tua vida. Touro, tens que começar a ter conversas sérias sobre essa expansão que tu estás a pensar ter na tua vida. Mesmo que seja por trás dos panos e mesmo que saibas que vai alterar a tua rotina e que há pessoas que não vão gostar de todo, de tu estares a avançar com essa ideia, com essa situação que eventualmente tens estado a estudar a sua viabilidade económica nos últimos tempos, pois que está na altura de começares a ser responsável e perceber a longo prazo qual é a viabilidade desse teu projeto, seja para expandires, para exportares, para voltares à escola até. Se por acaso as coisas falharem ou começarem a ficar mais difíceis, o meu conselho para ti é fala com as pessoas da tua família ou aqueles que se sentem como tua família, porque eles vão-te saber dizer exatamente aquilo que tu precisas de ouvir. Gêmeos. Fase de negociações para conseguires que alguém te empreste dinheiro, seja um banco, seja um investidor. Podes também estar a trabalhar com situações de heranças ou algum tipo de dívida ao Estado. Mas vamos falar aqui sobre investimento ou empréstimo. Portanto, vais a um banco e vais perguntar quais são as condições para conseguir um empréstimo ou vais começar a estudar sobre onde aplicar esse dinheiro. Está aqui uma sensação de quase que rebeldia em relação àqueles que te rodeiam e àquilo que as pessoas te diziam, de que tu devias fazer, como é que devias fazer. É como que eu vou fazer à minha maneira, mesmo que eles não concordem, mesmo que aquilo que é a opinião dos outros seja contraditória do que eu estou a fazer. Tire algum percalço a meio do caminho, o meu conselho. Pergunta àqueles que tu consideras família o que é que eles valorizam efetivamente e como é que devem ser os próximos passos. Até se precisares de dinheiro, eles poderão ajudar neste campo. Caranguejo Câncer. Conversar com outros. Ter a capacidade de perceber o que é que os outros esperam dessas relações a longo prazo, sejam elas de trabalho, sejam elas amorosas, alguém que existe na tua vida, um para um em que existem iguais direitos e iguais deveres. É necessário conversar de forma adulta, onde antes se tem estado a tentar evitar falar, tocar no tema. Podem até sentir que de alguma forma tu te estás a afastar ou estás a ser egoísta ou te queres pôr num palco e ser aplaudido de alguma forma, ser reconhecido
e efetivamente tu tens que pensar no que é melhor para ti e não no que traria mais estabilidade às tuas fundações e não no que faria com que todos ficassem menos ofendidos. Está na hora de focar mais em ti e naquilo que devem ser as tuas prioridades, nomeadamente, se famílias estiverem metidas ao barulho, não te importares tanto de ficar mal visto ou dessas pessoas que tu consideras família ou efetivamente família, possam ficar ofendidas com algum tipo de conversa que tu tenhas ou com algum posicionamento mais assertivo. Leão. Tens de ter conversas sérias sobre como deve ser a rotina a partir de agora e há uma tendência para ou trazer estrutura ou algum tipo de restrição à tua vida. Pode ser, por exemplo, fazer uma dieta depois das festas, mas pode ser gastar menos dinheiro porque se tem um objetivo de expandir, de comprar uma casa maior, de fazer uma viagem grande. Há aqui a necessidade de conversar e também de conseguires ter uma nova mentalidade face a estes temas. A tendência vai ser para mais impores do que propriamente negociares. E há pessoas que podem ficar ofendidas. Quando as coisas puderem começar a descambar, aquilo que eu te indico é fica mais em casa, fica mais no teu sítio, fica mais sossegado, faz mais das coisas que te fazem sentir bem, pleno, refugia-te naquilo que são os teus locais, escritas, meditações, comida de conforto, que te faça sentir bem e que não te faça sentir que a vida não pode ser vivida nos teus termos, porque ela pode e tu mereces. Virgem, conversas sérias sobre gerar alguma coisa, a criatividade, paixões da vida. Ou seja, se estás apaixonado por alguém, está na altura de falar seriamente sobre o que é isso, isso deve ser admitido, isso deve ser formalizado. Se estás a pensar ter uma criança ou tens uma criança, está na altura de trazer estrutura ao dia-a-dia da criança, se ela existe, ou se estás a pensar ter, então é necessário algum tipo de preparativo, algum tipo de tratamento, devo começar a tomar alguma coisa, vamos-te levar isto a sério. Se tens um projeto criativo, está na altura também de fazeres um plano, um objetivo, metas, timings. No meio disto tudo, perceber como é que existe viabilidade financeira para tudo o que eu te disse, se é preciso pedir dinheiro, ajuda a alguém, se aquilo que tu ganhas é suficiente, se tens que diminuir gastos, vamos ser bastante realistas sobre estes sonhos, sim, porque para já ainda não está propriamente realizado, é um sonho, é uma ideia. Libra Balança. Precisas trazer ordem à tua casa, à tua família, às tuas fundações. Como é que devem ser as coisas a partir de agora, porque tens estado meio ao sabor do vento. Ninguém sabe muito bem quais são os horários, qual é a ideia, quantos filhos vão ser, a que horas é que se janta, quando é que se almoça, é preciso obras, tem que se comprar uma casa maior. Há necessidade de trazer estrutura a um sítio que tem dado demasiado fluido. Deves deixar a necessidade de ser diplomático e até deves deixar a necessidade de te ofender com os outros tomarem algum tipo de iniciativa em relação a estes temas. Podem existir conflitos, mas os outros querem ver as questões resolvidas. E até tu deves ter uma atitude mais assertiva em relação a pessoas que estão englobadas nesta história, porque não estás a viver isto sozinho. Existe um parceiro ou um sócio que está nesta caminhada contigo. Se tu começar a dar para torto, o que tu vais ter tendência para fazer é ir para a rua, dizer o que se passa. É dizeres, pedires ajuda, contares a história. Parece-me a mim num tom um bocadinho de vítima, que eu não sei se propriamente vai ajudar. Escorpião, uma nova mentalidade em que tens que ser mais responsável com os objetivos que tens definidos e que precisas de alcançar. Provavelmente é uma coisa só tua que tu nem sequer contaste aos outros, ou mesmo que tenhas contado, eles não têm a noção da intensidade desse teu desejo, dessa tua meta. Começa a trazer ao teu dia-a-dia novas rotinas que impliquem que tu controles o sítio onde gastas a tua energia, porque pode estar a ser desperdiçada para sítios que não valem a pena e até com negociações e algum tipo de facilitar da vida dos outros que não vale a pena. Porquê? Porque não te ajuda a alcançar esse teu objetivo. Se as coisas começarem a dar por torto, a tua tendência vai ser para te afastares, te isolares, fingir que não se passa nada, e estudar mais a fundo o caso, perceberes mais opções e não propriamente falar do assunto com as outras pessoas, pedir mais opiniões, mas sim tu conheceres mais o assunto, nomeadamente se estivermos a falar de temas de casa e de família. Sagitário.
Esta é uma fase em que podes chegar ao pé do patrão e dizer que queres um aumento. É uma fase em que tens que ser mais responsável com o dinheiro porque ele não vai aceitar desaforos. Nada de andares a gastar de forma desmedida. Provavelmente adiaste esta fase para não entrar em conflitos, por exemplo, com equipas de trabalho ou com pessoas que trabalham na mesma área e que recebem menos, ou com equipas das quais tu fazes parte e que eventualmente pode existir aqui alguma quesilha se as pessoas acharem que tu estás a valer mais, que estás a tentar valorizar-te a longo prazo, lá mais para a frente. Há aqui uma noção de eu versus os outros que me têm impedido um bocadinho de andar mais rápido, mas agora estou cheio de vontade e é um projeto meu e é isso que eu quero agarrar. Esta noção de liderança vem muito com a energia desta semana. Se alguma coisa falhar, parece-me a mim que podes pedir o apoio à tua família para as tuas zonas de sombra e de insegurança. Liga a pessoas que se sentem muito família, muito casa, que te podem acarinhar, ou até questões financeiras que possas precisar de alguma ajuda. Acredito que eles estejam também disponíveis. Esta é uma fase também com alguma tendência para procurar empréstimos para casas, ou empréstimos, seja banco, seja lá está, alguém da família, para a procura de novas habitações. Capricórnio, falar aquilo que tu queres pode trazer algumas confusões em termos públicos, porque as pessoas podem achar que tu estás a ser um bocadinho arrogante, com falta de capacidade de negociar e de ouvir os outros, mas a verdade é que tu sentes que tens que bater o pé, porque senão nunca vais conseguir alcançar a estabilidade que queres para casa, família, fundações. E que de alguma forma conseguir a casa que tu queres comprar, ter 2, 3, 4 filhos, conseguir esses teus objetivos implicam tu tomares a liderança de um projeto e até agora eventualmente tens estado demasiado simpático, demasiado calado, a fazer aquilo que te pedem, e essa tua rebeldia pode ser mal compreendida precisamente por causa deste histórico mais calmo que tu tens tido até agora. Se as coisas começarem a falhar, corre para os braços do teu amado, da tua amada, porque é ele que te vai dar o conforto. Se tens aqui alguma questão de sócio, nomeadamente se o sócio for da família ou se sentir como família, ele também te poderá dar um apoio com alguma situação mais pública que possa ter sido mal compreendida. Aquário, há a percepção que um ciclo está a chegar ao fim e que eventualmente não poderá chegar assim tão rapidamente como tu gostarias, que vai ser um processo, que a forma como tu estavas a pensar fazer expansão não o poderá ser, e que no caminho não podes agradar todos que estavas à espera de agradar, mas que a tua mentalidade tem que ser de ganhador, de independente, de líder. E não de tentar levar todos debaixo do braço, porque senão nunca mais lá vais chegar. Tu sabes que quando chegares ao teu objetivo e à tua meta, vais poder puxar aqueles que ficaram pelo caminho e vais poder trazer muito mais privilégios a essas pessoas e a muitas outras. Só que simplesmente não vais poder arrastá-los pelo caminho todo, senão nunca mais lá chegas. Quando as coisas ficarem difíceis, foge para rotinas que para ti são casa. Se estás habituado a pintar um quadro, vai para lá. Se estás habituado a fazer exercício físico, vai para lá. Se estás habituado a chegar a casa, sentar-te à mesa a comer com a tua família, vai para lá. É aí que tu vais ter o conforto e a capacidade de continuar a aguentar os tombos até chegares a um final que demora mais do que tu gostarias. Peixes. Deves assumir a um grupo alguma noção de responsabilidade e de longo prazo da tua parte. As pessoas estão habituadas a que tu sejas muito empático, que te preocupes muito com toda a gente, que toda a gente esteja bem, e agora há uma noção de eu preciso de trazer estrutura à minha vida. Esta estrutura é suposto ser um contínuo, não é um pico, não é uma coisa pontual, e então este sou o novo eu. Se vocês conseguem respeitar isto, porreiro, se não, babá. Começares a valorizar mais aquilo que te torna independente, que te torna líder da tua vida, aquilo que te permite fazer escolhas, decidir como queres, até decidir começar a trabalhar a solo, decidir ter um rendimento que vem de ti e não de terceiros. É viável nesta fase. Dizer adeus à necessidade de precisar de dinheiro de outros, de ter que estar sempre a negociar com outros, é normal, porque queres esta noção de autonomia e não te apetece continuar no sim senhor. Se as coisas eventualmente correrem mal, sabes que podes sempre correr para os braços daqueles que consideras família, nomeadamente quem tem crianças. É para aí que devem ir, ok? É para esse abraço, é para essa pureza, é para essa desinteresseirice, se esta palavra existe.